Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Yolanda Pires, sejam bem-vindos aqui no canal Pinturinhas no Sertão. Neste vídeo, vou mostrar para vocês como eu preencho a pele. Espero que vocês gostem, que aproveitem as dicas e continuem aqui comigo para que a gente possa aprender juntos. O que eu souber, eu vou passar para vocês, tá bom? Vamos então aqui, ó, com essa misturinha. Aqui é uma misturinha do amarelo pêssego com branco. Daí, eu não tenho uma medida exata não, de cada um. Eu vou misturando até eu ver a cor, vou testando e testo dos bebezinhos e vejo que a cor eu acho boa e deixo assim. Então, eu faço essa misturinha para pintar o bebê nessa cor. Se quiser uma pele escura, aí a gente já usa outras cores. Ou então, uma pele mais branquinha, a gente utiliza o rostinho de boneca, a gente utiliza palha, depende da cor que você quiser pintar o seu bebezinho. Então, aqui eu vou pintar nessa cor. Eu uso a maior parte dos meus bebezinhos, eu pinto com essa cor. Então, vamos preencher toda a pele do bebê, mas vamos começar por parte. Primeiro, a gente vai preencher essa perninha aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos preencher ela toda pra gente fazer a sombra nela. Então, vou estar mostrando aqui como eu preencho a pele e como eu dou a primeira sombra. Porque tem a segunda sombra e tem também a sombra extra. Opcional, né? A sombra extra. Mas a segunda sombra temos que fazer para que dê mais profundidade nessas dobrinhas, nas curvinhas. E o desenho vai ficar mais bonito, mais parecendo o real. Então, aqui a gente vai preencher. Se vocês gostarem do vídeo, dê um like, tá bom? Se inscrevam no canal, porque eu vou estar agora sempre fazendo uns vídeos para passar dicas para vocês. À medida do possível, vou estar sempre postando vídeos pequenos com dicas do que eu sei, tá bom? Compartilhe para mais alguém que quer aprender, tá começando, ou quer aperfeiçoar um pouco mais. Vou esperar vocês, hein? Pronto, preenchi essa perninha. Agora eu vou fazer o sombreado nela. Para fazer o sombreado, as sombras nessa perninha, eu vou utilizar a tinta que eu também fiz a misturinha. É uma mistura do pêssego com jatobá. Outra mistura também, eu acrescento um pouquinho de camurça, mas é o jatobá, o pêssego e o jatobá já é ótimo. E aqui eu vou usar esse pincel. Eu nem falei o primeiro pincel que eu utilizei, já tá meio apagadinho, eu botei até aqui um durexzinho para não apagar esse, que esse aqui já apagou. Mesmo com o durex, apagou. Então, eles são da série 421. Esse é o número 8 que eu preenchi a pele. Se preferir o número 6 para ficar mais seguro para você preencher, tudo bem, você pode estar usando também. E esse aqui que eu vou fazer a sombra, eu vou fazer da mesma série 421, o número 6. Pode ser utilizar também o número 4, deixa eu ver se é.
Esse é o 6 e esse é o 4. Eu vou preencher, vou fazer a sombra com 4. Vou dar uma olhadinha aqui. Ele já tá gastinho, mas ele é ótimo. Eu gosto demais de fazer a sombra com ele assim, gastinho. Porque ele fica assim, mais durinho pra fazer essa parte aqui. Mais firme, né? Que eu também, pra pintar fralda, aqueles pincéis amarelo, de cabo amarelo, eles são duros, né? Pra gente fazer o preenchimento do bebê, pintar em fralda. Eles são bons pra gente fazer esse fundo aqui. Como aqui, ó, já deixei já pronto esse fundo. Depois eu vou dar a dica também de como eu preenchi esse fundo, tá bom? Então, aí aqui, ó, eu vou tá fazendo aqui na curvinha do pé. Daí, ó, eu vou tá colocando a tinta aqui nessa curvinha e puxando, ó, espalhando, tá bom? Puxa um pouquinho aqui pra perninha. Aqui tá o joelhinho. Geralmente o joelhinho é um pouquinho mais escuro, não é isso? Então, vamos escurecer só um pouquinho aqui, dar um sombreadozinho. Vamos aqui fazer aqui, ó. Aqui embaixo do pezinho. Eita, aqui tem umas lãzinhas aqui. Vamos tirar. E aqui, nem falei, né? Na hora que eu fiz, ó, os dedinhos. Pego a tinta na pontinha do pincel, ó. Bem na pontinha, tá vendo? E aí, eu faço aqui, ó. Pego aqui, ó, os dedinhos. Aqui tá muito, porque o pincel tá um pouco largo. Então, vou tirar o excesso. Do outro lado do pincel que não tem tinta, ó. A gente tira. Limpo lá no paninho. Eita, que a minha fraldinha tá cheia de lãzinha. Pronto. Já tirei aqui o excesso, ó. Pegar só um pouquinho, que eu acho que eu tirei demais aqui. Pronto, só faço um pouquinho aqui. É uma lãzinha aqui que tá me incomodando. Mas eu tiro. Pronto. Aí, aqui, ó, nessa curvinha aqui, ó. Também, eu coloco, ó, a pontinha do pincel, tem tinta aqui. Eu coloco aqui e espalho um pouquinho aqui pra baixo. Pouca tinta, tá, gente? Você vai com a unha aqui, tira o que passar pra fora, pra onde você não quer que a tinta vá. Mas vai colocando um pouquinho. Se você precisar de mais tinta, você coloca. Mas não vai com muita tinta, não. Muita tinta só pra preencher. Mas na hora de fazer isso aqui, você usa pouca tinta, tá bom? Aí, se for precisando de mais, vai colocando mais. Aí, aqui, ó, a calcinha dela tá fazendo uma sombra na perninha, ó. Então, aí eu tenho que fazer esse sombreado também, aqui embaixo, dessa perninha. Aqui. Aí, aqui eu já desço um pouquinho aqui, ó, na coxinha dela. Pronto. Aí, o pincel tá praticamente, já botei a tinta aqui, tá limpinho, aí eu vou dar assim, ó. Só aquela passadinha aqui, assim, pra ficar... Dá aquela manchadinha aqui na pele, mas é bem pouquinho. É quando o seu pincel você já passou, já limpou, aí você vai e passa. Não vai passar tinta aqui não, porque senão vai escurecer a pele. Agora, a gente vai preencher a outra perninha. Ah, peguei a tinta errada, vamos tirar, né? Vamos lavar o pincel. Vamos prestar atenção, né, Yolanda? Vamos botar essa tinta mais pertinho. Vamos preencher aqui, ó. Vou preencher toda a perninha aqui. Preencher com cuidado, pra gente não manchar onde a gente não quer. Nesses cantinhos assim, a gente passa, ó, a pontinha do pincel, porque aí evita da gente manchar muito onde a gente não quer, tá bom? E aí, a gente preenche bem direitinho. Viu que eu coloquei bastante tinta, pra não ficar...
aqueles buracos na trama da fralda. Aí a gente tem que preencher bastante, porém espalhar para que sua pintura não fique grossa, né? E a tinta também, ó, tem que estar numa consistência molinha, ó, que você vá passando lá e ela vá ficando. Agora, se você tiver tendo que esfregar bastante para essa tinta ficar no seu tecido, ela está grossa. Daí você faz o quê? Na tampinha, assim, você pega 1 ou 2 gotinhas de água mineral, usa num frasquinho de conta-gotas. Eu uso esse aqui, ó, era de aquarela Silk, de diluente, aliás. E aí eu coloco água mineral dentro dele, aí que ele conta gota. Aí a gente vai pingando as gotinhas, para que a gente não coloque tinta demais. Ou então a gente usa o aquarela Silk. Mas se não tiver aquarela Silk, eu pintei aqui, gente, pra poder tirar a tinta do pincel. Mas vamos fazer logo a sombra dessa outra perninha. Aí aqui, ó, vamos fazer a sombra. Essa perninha que está por cima dessa aqui, está fazendo sombra nessa de trás. Então, vamos colocar essa tinta de sombrear. Pega a tinta de um cantinho só, tá bom? E aí, você coloca aqui embaixo e vai puxando. Puxa aqui pra perninha também, pra gente dar um sombreadinho nessa perninha assim. Ó, bem pouca tinta. Espalha aqui no joelhinho, um pouquinho mais escuro. Então, aqui a gente vai fazer o sombreado, ó. Embaixo do babadinho da calcinha. A gente vai sombrear também. Vamos lá. Aí, aqui tem essa outra curvinha aqui, que é da coxinha, da coxa dela aqui, né? Então, vamos fazer uma sombra aqui. Pronto. Aí, aqui a gente puxa aqui, ó. E aí, o pincel já quase não tem mais tinta, a gente dá aquela passadinha aqui, assim. Mas não deixa a mancha não, tá? É esfumando bem direitinho pra ela espalhar bastante. Vamos aqui no joelhinho, só mais um pouquinho. Vou dar aquela escurecidinha aqui. Pronto. Só no joelhinho. E agora a gente vai lá, deixa eu dar ladinho aqui. Vai pegar o outro pincel que eu estava usando. E vamos preencher. Vamos tirar a tinta pra mim não pegar errado de novo, né? Vamos colocar a tinta certa aqui. Vamos preencher agora esse corpinho dela aqui, que eu já comecei, ó, esses bolinhos aqui, tinta a gente tira. Vamos tá preenchendo aqui essa parte do corpinho. Com cuidado para preencher aqui entre os babadinhos, direitinho, ó, com o cantinho do pincel. Isso que eu digo, se você achar melhor você preencher com um pincel menor, você preenche, tá? Mas é assim, você também não pode deixar essa tinta aqui secar para fazer a sombra, porque aí já não fica legal, porque essas pinturas de luzes ou de a base e a sombra, eles têm que se misturar entre eles, uma tinta tem que estar penetrando na outra para poder ficar bonito o seu trabalho. E não corre o risco depois de soltar, né? Embora não solta, mas pode ser que a tinta de cima clareie um pouco. Então, você já pintando com ela ainda molhada, não vai correr esse risco não, vai ficar sempre lá. Olha, eu espalhando bem, tá vendo? Minha tinta tá acabando aqui da tampinha, ela tá olha os pelinhos. Vamos aqui preencher. Preencher bonitinho. Vou preencher até essa curvinha desse bracinho aqui, que eu já preencho o corpinho. Depois eu preencho o restinho desses braços aqui. Olha as bolinhas. Essa
as sujeirinhas aqui, elas vão ficando na tampa, secando na tampa e nas beiradinhas na boca do potinho. Aí, o que acontece? Quando a gente tira a tampa, tá eles lá. Aí alguns caem pra dentro da tinta. A gente tem que tirar. Geralmente é quando vai ficando pouquinho. E aqui é muito quente, é muito calor mesmo. Aí a tinta seca muito rápido. Inclusive, vou até tampar ela aqui agora. Depois eu chacoalho pra pegar mais tinta. Vamos agora sombrear. Novamente, tinta na pontinha do pincel. E vamos estar fazendo esse sombreado, ó. Por baixo aqui do babadinho da calcinha. Vamos preencher. Bem bonitinho aqui. Olha, você vai depositando a tinta e depois você tem que esfumar, tá? Esfumar é o quê? É espalhar assim. Pega lá e vai espalhando. Não coloca essa tinta e deixa ela não, porque vai ficar marcada seu desenho, vai ficar feio. Aqui nas costas, a gente faz aqui bem aqui pertinho desse risco, porque ela não tá muito mostrando as costas, só um pouquinho. Por isso que a gente faz só um pouquinho. Não pode fazer muito pra cá, pra baixo não, que fica... não fica no local correto das costas do bebê. Eu peguei aqui de novo no cantinho a nossa misturinha de pêssego com jatobá. E vamos fazer embaixo desse bracinho. Olha só, quando a gente vai colocando a sombra, como já vai definindo, né? A forma do desenho. Pronto, aqui aí eu dou aquela espalhadinha, aquela esfumadinha bem boa mesmo. Aí aqui embaixo dessa parte do bracinho, aí vai até aqui no ombro. A gente já definiu o ombrinho. Pronto. Aí aqui no pescoço, ó, vamos fazer embaixo aqui a cabeça dela. Aí a gente já faz aqui um sombreadinho, tá? Vamos aqui do outro lado. Aqui tem uma dobrinha no pescocinho dela. Aí eu vou fazer uma sombra aqui pra definir essa dobrinha aqui. Aí puxa um pouquinho aqui pro ombro. Vou fazer essa sombrinha logo aqui, ó, que eu já pintei aqui essa parte. Mas não vou puxar muito, porque eu não pintei todo, né? Aqui, deixa eu colocar um pouquinho e puxar pra cá. Pronto, espalhei, desci um pouquinho aqui nesse braço, ó. Vou fazer um sombreadinho. Igual aqui também, ó, desse lado também vou fazer um leve sombreadinho aqui por dentro. A gente faz mais forte pra fora, pra poder definir a forma do braço, né? Mas aqui dentro a gente dá um leve sombreadinho. Vou limpar meu pincel e agora eu vou continuar preenchendo. Eita, ia pegar tinta reta de novo. Agora essa que eu tampei, vamos destampar pra gente preencher. Depois eu faço a segunda sombra com jatobá, só que a segunda sombra a gente faz só depois que isso tá seco. Então, depois que eu termino essa parte aqui, aí eu já vou preenchendo outras coisas. E aí depois é que eu venho com o jatobá, fazendo a segunda sombra. Mas a segunda sombra eu vou mostrar em outro vídeo, porque aí eu já mostro, depois do desenho todo preenchido com suas devidas cores, aí eu vou fazer um vídeo mostrando só fazendo a segunda sombra de todo o desenho. Porque cada coisa que eu pinto, aí depois tem uma primeira sombra e depois tem a segunda, de todos eles. Preencher logo outro bracinho. Como é pequeno, né? Dá pra preencher. Não vai secar antes de eu fazer a sombra. Então, vamos preencher.
Essa mãozinha não ficou muito bonitinha não, né? Eu tenho que melhorar esse risco. Aqui eu coloquei tinta demais, daí eu venho com a unha, ó, e tiro o excesso aqui. Nessa parte tá certo. Depois eu vou mostrar pra vocês um lápis que eu fiz, um lápis não, um pincel. Eu fiz a ponta com o apontador, tô sem ele aqui agora. Ó, essa parte aqui que sobrou do risco, eu vou consertar, porque aqui eu achei que ficou muito torto aqui, ó. Mas eu vou preencher com a parte desse verdinho aqui do chão. Então, a gente vai vendo e dá pra consertar, vamos consertando, né? Então, agora vamos sombrear. Vamos pegar aqui um pouquinho de tinta nesse pincel. Vamos tá colocando tinta aqui. Ó. Olha aqui. Isso, mas para não dizer assim, ah, eu terminei aqui. Não, não pode. Tem que esfumaçar, que é pra tinta, ó. Você coloca aqui, aí pra fora você vai esfumaçando ela pra ela sumir. Vou fazer aqui na curvinha, tá vendo? Aí eu pego assim, se eu só pegar e colocar, fica forte e feio, né? Então, o que a gente faz? Vamos espalhar essa tinta pra gente, ó. Vendo como fica melhor? Define melhor e não fica aquela coisa marcada. Vou fazer aqui, que aqui dessa partezinha escurinha, no dedinho, vamos escurecer aqui só, partezinha aqui desses dedinhos, fazer um sombreadinho, os dedinhos abertos. Aqui em cima também vou fazer um leve sombreadinho, aqui no meio dessa mãozinha a gente vai fazer uma luz depois. Aqui, ó, eu pego o cantinho do pincel com muito pouquinho tinta, não sei se tá dando pra você ver, ó, tá vendo? Aí eu faço uns pinguinhos aqui, ó, na direção de cada dedinho desse aqui. Só com a pontinha, pra ele não ficar lá. Tá vendo que aqui já ficou um pouco lá pro outro lado, que não tem tinta, né? Tirar esse lado, é só uma sombrinha mesmo. Aí eu passo ali que não tem tinta em cima pra poder tirar o excesso. Agora vamos preencher, sombrear o de cá. Ó. Olha a tinta onde ficou. Olha esse espelhinho, encheu um saco, eu tirei ele aqui. É pelinho de um outro tecido. Tecidinho que eu tô usando pra limpar o pincel, cheio de pelinho. Não é da fralda não, viu? Tá. Vamos tá preenchendo aqui agora. Esse dedinho, vamos tirar esse excesso. Deixa eu limpar. Definindo aqui os dedos. Vamos fazer aqui uma sombrinha aqui. E aqui, ó, essa mãozinha. Às vezes eu coloco, acho que passou um pouquinho pra cá, eu vou com o outro lado do pincel que não tem tinta e tiro assim o excesso, ó. Aí espalho. Então aqui pra cima a gente sobe aqui com a sombrinha. E a dobrinha do braço. Vou fazer aqui a dobrinha. E esfumaçar aqui pra cima. Muito. O corpinho
não está devidamente preenchido com a base e a primeira sombra. Agora nós vamos preencher o rostinho. Vamos lá, com a mesma cor, vamos preencher esse rostinho. Tô pincelando aqui com o pincel menorzinho, eu vou preencher aqui a orelhinha, mas eu vou pegar o maior. Vamos preencher toda a orelhinha. Vou pegar o outro, porque senão a gente não termina hoje, né? Vamos lá. Mas sinta-se à vontade aí para fazer com pincel menor, tá bom? Vamos. Ó, aqui eu tô preenchendo por cima desses fiozinhos aqui e esfumaçando pra cima, pra não ficar marcado. Aqui eu tô passando por cima, mas não tá sumindo o risco. Eu usei o carbono pra tecido. Esse eu usei na cor, o roxo, o lilás, não sei. Mas eu indico que use o preto ou vermelho, que não tenha muito excesso de tinta. Eu tenho uns aqui que ele tem muita tinta, o excesso de tinta é grande. Quando eu vou utilizar, ele mancha a fralda assim, por fora, aí fica feio. Aí eu não gosto. Aí eu uso esse daqui, roxinho, que tem menos tinta. Ele solta menos tinta. Ó, aí aqui eu tô preenchendo todo o rostinho, vendo? Aí por cima do olho, do nariz, da boca, eu passo também, porém mais de levinho. Por fora eu coloco bastante tinta, ó, pra preencher todo o buraquinho, toda a trama do tecido. Eu coloco bastante tinta, mas espalhando, como eu falei, a tinta tem que estar molinha, não aguada, mas tem que estar molinha, para que não fique aquela coisa pesada, a fralda ficar dura, né, no local que você pintou. Então, a tinta tem que estar molinha, que é para ela penetrar no tecido. Pronto, aqui eu já preenchi tudo. Agora eu vou estar fazendo a sombra desse rostinho. Eu vou tampar a tinta novamente, chacoalhar, porque minha tinta ela vai secando, que aqui tá muito calor. Então eu faço isso. Olha o que eu falei que cai na tinta, fica os bolinhos, ó, essas coisinhas aqui que vai secar, vai ficando aqui. Tem que tirar, tanto aqui na beiradinha também, ó. Tem que tirar. Pronto. Ó, minha tinta tá molinha. Tá ótima de trabalhar. Não é uma tinta aguada, mas é bem molinha. Fica muito gostosa de pintar. Aqui você vê que eu fiz aqui, ó, no furinho. Essa orelha tá um pouco grande, né? A gente vai... Aqui eu vou passar o amarelo pele para diminuir essa parte que eu escureci aqui. Depois essa outra parte aqui que tá maior, eu vou eliminar ele com os cabelos. Quando eu fizer o cabelo aqui, a gente diminui a orelhinha. Então, vamos esfumaçar aqui para espalhar a tinta, para não ficar marcado. Então, vamos lá. Vamos sobrear aqui embaixo dos fios do cabelo dela, ó. Esse cabelo tá fazendo uma sombra aqui no rosto dela. Ó, tá vendo? Aqui tem outros fios. Eu não sei se tá dando pra vocês verem aí o risco, que eu passei a tinta por cima, mas tá dando pra mim ver aqui perfeitamente. Eu passo sombreada aqui por baixo. Aqui.
coloca tinta e esfumaça. Não só tô colocando e deixando lá. Eu estou esfumaçando aqui nessa parte. Tiro o excesso, quando vai ficando muito excesso no pincel, eu gosto de estar sempre limpar. Aqui agora eu vou fazer, ó, em volta do olhinho, porém, só na metade do olho, só nessa parte de cima. Eu peguei a tinta só de um ladinho, é que sempre as sombras que eu faço, ó, eu sempre tô pegando no cantinho do pincel. Eu coloquei ali no outro, ainda tenho que esfumaçar. Aí eu pego, ó, o cantinho que tinha tinta, eu coloco aqui, aí vou passando. O pincel vai passando ali também, ó, tá vendo? Que é pra essa tinta ir espalhando pra cima, pra não ficar marcado. Ó, tá vendo? Eu só não coloco a tinta e deixo lá. Eu tenho que estar espalhando ela também. Ela fica mais escurinha pertinho do olho. Mas essa outra parte aqui, ó, tem que espalhar essa parte de cima. Entendeu? Aí eu pego aqui, eu já faço aqui a sobrancelha, a sombra, né, da sobrancelha. Que eu já marco onde eu vou fazer a sobrancelha. Marquei. Agora, vou, olha só, aqui no narizinho. Às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade para fazer o sombreado aqui dessas partezinhas do nariz. Aí o que eu faço? Eu pego um pincelzinho filete de pontinha fina. O meu aqui tá grande, mas eu vou pegar um de ponta fina não, curta. É fina, mas porém curta, de pontinha curta. Esse aqui é um pincel de fazer desenho em unha. Mas eu acho ele ótimo, ele é curtinho, ó. E tem também o de pintar também, da Kondo. De pintar tecido também, ó, da Kondo, 422. Esse é o 000, 30 aqui. Mas você usa o de cerdas mais curto um pouquinho, que é o 20, que fica bom para você fazer esse processo aqui que eu vou fazer. Ó, a gente tem dificuldade de fazer essas curvinhas aqui, a sombra dessas curvinhas que eu faço. Eu pinto a bolinha onde tá o risco. Isso, ó, a gente tem que ter um risco bem feito, porque se a gente tiver um risco mal feito, toda a sua pintura fica mal feita, tá bom? Então, vamos lá. Vendo que eu coloquei, depois eu vim aqui com a pontinha do pincel, só esfumacei. Olha, porque aí eu já faço bem no risco, bem onde tá tudo marcadinho. Aí eu já faço isso aqui, aí eu vou fazer a curvinha aqui do outro lado. Isso é uma maneira para facilitar, que eu fui procurando e achando assim um jeito que facilita a minha vida. Aí eu pego o pincel e só esfolaço. Aqui dentro eu gosto de fazer uma curvinha, tipo um Czinho. Um C pra cima, ó. Deitadinho, na verdade, com as perninhas aqui pra cima. Aí eu vou lá e dou aquela esfumaçada. O pincel tá quase limpo. Vou pegar só um pouquinho, tiro o excesso aqui na beiradinha, deixo ele praticamente limpo, né? Só com um pouquinho de tinta mesmo, sujinho. Daí faço um sombreado aqui em cima. Se eu achar que eu coloquei tinta demais de sombra, eu pego aqui esse aqui com o amarelo pele, que eu preenchi a pele, e vou lá e faço as curvinhas do nariz na parte que não é para ter sombra. Ó. E pronto, eu vou arrumando. Quem me impede de fazer isso, né? Para ficar bem arrumado. Dá pra gente fazer também com esse outro pincel aqui. Mas eu tô mostrando pra vocês
a forma que eu encontrei pra fazer o narizinho bem feitinho, tá bom? E assim, aí vocês veem o jeitinho de vocês, porque é umas partezinhas muito pequenininhas. A boca a gente pode estar fazendo também com ele. Eu vou fazer aqui com o outro pincel. Esse é o número 4, ó, da série 421 da Condor também. Aí eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho no cantinho, tirar um pouquinho até o excesso. E vou, ó, o lado que tem tinta viradinho pra aqui, ó, pra o risco. Aqui é o cantinho da boca, cantinho da boca. Aí venho com o pincel. Vou fazer aqui, ó, duas curvinhas. Fazer a curvinha e volto. Cantinho do pincel novamente aqui, ó. E pronto. Só essa sombrinha por enquanto aqui na boca, depois a gente vai ajeitar, tá bom? Fica parecendo assim, fica meio esquisitinho. Só com o sombreado, né? Mas ele depois vai ficar bonito. Depois que a gente der a forma certinho. Aí aqui tem aquela cavinha que fica na boca, entre a boca e o nariz. Todo mundo tem essa cavinha aqui. Agora, vou fazer o sombreador, peguei no canto do pincel também, ó. E aí, vou fazer aqui na parte da bochecha o sombreado, ó. Pego daqui pertinho da orelha e vou passando. Aí, eu peguei pouca tinta. Se tiver muito excesso, a gente vai tirando, vai limpando o pincel e vai tirando, ó. Aí, você faz a curva aqui, ó. Aperta a boca, não encosta na boca, não. Vai, tipo um C bem grandão. Aí, movimento de vai e vem, vai e vem. Pronto. Agora do outro lado, né? Peguei também um pouquinho. Aí, já pego daqui, ó. Aí, só que aqui eu já faço assim, ó. Aí, vem também. Aí, eu já gosto de fazer mais assim. Porque aqui ela tá viradinha, não tá mostrando a bochechinha inteira, né? Pronto. Se tiver excesso, eu limpo o pincel. E dou aquela passadinha, dou aquela limpadinha um pouquinho, né? Só pra tirar um pouquinho, mas eu acho que tá bom. Porque quando a tinta seca, ela sempre some um pouquinho. Então, gente, está pronto a primeira sombra. A pele está preenchida e feita a segunda sombra. Depois de preenchido e feito a sombra, eu vou colocar uma luz nessa pele. Então, vamos fazer aqui, ó, um pincelzinho número 4, fazer com esse pequenininho mesmo. Número 4, eu vou estar fazendo uma luz. Fazer logo aqui na bochechinha, logo abaixo dos olhos, pego no cantinho do pincel, ó, e coloco a tinta direcionada para onde eu quero começar essa luz e vou esfumaçando. Colocar mais um pouquinho aqui, ó. Colocar uma luzinha aqui, ó, bem pouquinho, aqui em cima do nariz, essa parte de cima do nariz. Vou estar fazendo aqui na testa, onde reflete a luz, né, do bebezinho. Aqui, vou colocar um pouquinho desse outro lado aqui. Aí aqui embaixo da sobrancelha, para espalhar. Vamos ver se essa tinta parece estar um pouquinho grossa, mas não, tá molinha, dá pra fazer. Aí eu venho, faço aqui no queixinho, dando esfumado, só um pouquinho aqui, o lábio. Aqui, acima do lábio, ó, eu faço uma luzinha, tipo, desenhando o formatinho aqui do lábio. Ó, a esfumaça pra fora. Colocar um pouquinho aí, até aqui embaixo
dessa cavinha aqui, entre o lábio e o nariz. Vou colocar a luzinha sempre na pontinha do pincel, pra gente não exagerar na quantidade de tinta. Vamos sempre fazendo devagar. Eu acho que aqui eu tirei a sombra aqui desse nariz. Depois a gente vai vir com a segunda sombra. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, na pele. Colocar uma luzinha aqui na pele dele, aqui no peito. Dele não, dela, né? Aqui, embaixo aqui, onde eu fiz aqui essa dobrinha. Vou fazer aqui em cima, no ombro. Essa luz, ela serve pra dar volume nas partes que é mais volumosa, para elas sobressaírem. Uma aqui nessa partezinha, ó, aqui. Aonde eu fiz a sombra, não precisa ser também em todos os lugares, mas onde tem a sombra, acontece que do lado oposto dessa sombra, a gente coloca uma luz. Por quê? Onde tem uma sombra, porque tem uma profundidade ali. Então, se tem uma profundidade, a outra parte vai ser um volumezinho que tem ali. Então, a gente coloca a luz do lado contrário da sombra. Aqui, ó, nessa partezinha do braço, também a gente coloca a luz. Aqui na mãozinha, né? Que a mãozinha dela é gordinha. Uma lindinha, fofinha. Aí aqui nos dedinhos, a gente coloca uma luzinha aqui também, ó. Só aqui do lado oposto dessa sombra que eu fiz para separar os dedinhos. Aqui também, nessa outra mão. Então, aqui na coxa dela, nessa perninha, aqui onde tem uma dobrinha. Vamos espalhar. Tem que esfumar para não ficar marcado. A gente coloca a tinta e aí esfuma para espalhar. Eu peguei esse pincel pequeno, mas a gente pode fazer com o número 8. Fica até melhor. Deixa eu só pegar aqui, já tô terminando, mas dá pra gente mostrar aqui nesse finalzinho. Pincel número 8. Eu pego no cantinho, ó, coloco aqui. Ele vai... 8 não, esse é o 10. Olha, o 10, número 10. Acho que eu peguei excesso aqui. Vou colocar aqui nos dedinhos. E aí eu vou esfumar. Pego outro lado, eu passo o lado que não tem. Pra tirar o excesso. E eu acho que já tá bom. De luzinha aqui. Senão a gente vai deixar a pele dela muito branca. E não é, ela é um pouquinho mais escura, um pouquinho. Ela é moreninha, morena clara. A pele dela não é uma pele bem branquinha. Daí aqui o narizinho, eu vou pegar um pouquinho de sombra aqui, só desse ladinho que eu acabei apagando a sombra dele. Vou pegar aqui esse filetinho aqui que eu ensinei pra vocês a fazer a sombra com ele. Aí a gente marca aqui de novo. E dá uma esfumaçadinha, ó. Só não deixa assim aquele contorninho, não. A gente esfumaça. Pronto. Desenhou novamente o narizinho dela. Quando a gente vier com a segunda sombra e o contorno, aí ele aparece melhor, esse narizinho. Então, por enquanto, é isso aí. Aí depois eu vou mostrar pra vocês o cabelo, preencher o cabelo dela. Eu agradeço por vocês me assistirem, espero que gostem e assistam os próximos vídeos.
Inscrevam-se no canal para que vocês possam receber as notificações e dê o like, ok? Tchau, tchau.